Então, assim, putz, isso aqui é Open Bank ou não é? Faz sentido ou não faz? Porque, enfim, teve uma série de tem o marketing ele é muito bom, mas às vezes ele também ele atrapalha um pouco o consumidor, mas teve várias empresas rebatizando várias soluções antigas aí, dando nome de Open Banking, etc. Então, acho que quando a gente tem uma ideia um pouco mais do princípio, você consegue entender que, assim, tem coisa que não vai ser ou é ou não é. Tem princípio, tem coisa que se identifica que faz sentido. E, sendo bem sincero, você cravar que alguma coisa é ou não é Open Banking, é, não quer dizer muita coisa. Acho que o que mais dizer é uma solução legal, está resolvendo o problema do cliente? Pô, lindo. E aí acho que o Open Bank é a ferramenta para a gente conseguir criar coisas conectadas e soluções melhores aqui para os clientes. E a gente já está até mudando o nome de Open Banking para Open Finance, né? Então, justamente para tirar essa ideia de só banking e agregar mais coisas, né? Fala de Open Banking está muito focado a contas e a grandes bancos, mas o Finance traz investimento, informações de seguro, uma série de informações que podem ser compartilhadas, né? Exato. E aí, basicamente, enfim, depois a gente vai falar um pouco da Austrália, falar de outros lugares, mas basicamente, assim, o que você precisa fazer para o Open Bank existir? Você tem duas formas de, três, mas basicamente você pode nascer de um movimento do mercado, onde todo o mercado resolveu criar um padrão para se conversar, fazer as APIs e tudo mais. E você tem uma outra opção, outro extremo, e aí o meio termo vocês entendam aqui. Mas o outro extremo é justamente o regulado, que é o que eu acredito mais que funciona. Que vem um regulador e diz assim, olha, vocês vão ser obrigados a fazer dessa e dessa forma, e vai ter que acontecer assim. Aí o pessoal vai levantar a mão e falar, não, veja bem, não é desse jeito e tal. Aí eles vão chegar no meio termo e vão fazer. Porque, assim, é um trabalho, cara, estrondoso, assim, de criar APIs para esse negócio conversar. Imagina, negócios seculares aí, com padrões super diferentes, tem que se conversar. Então, por isso que eu acho que esse negócio de dados está nascendo no banco, porque geralmente a indústria é mais regulada em qualquer país, assim, você consegue ter um poder maior com o regulador em cima deles e você vai ter um benefício muito grande. Poderia ser na área da saúde? Poderia, mas, cara, como é que eu vou fazer com que todos os hospitais do país, ou os maiores, sigam um padrão, uma comunicação padronizada? Vou dar um exemplo de prontuário. Qualquer hospital que eu entrar no país, não importa se é a Unimed, se é o Einstein, se é o CID, sei lá qual hospital, eles vão ter o meu histórico inteiro lá porque eu compartilhei. Pô, esse é animal. Agora, como é que você faz isso? Você precisa de um movimento de todos. Então, ou ele tem que vir do mercado, ou ele tem que vir do regulador. E para o banco aconteceu porque era muito mais fácil subir do regulador, é um mercado mais concentrado, você tem poucos bancos e etc. Então, acho que é um pouco desse o panorama. Mas é bacana ver que, desculpa, Gabriel, mas é bacana ver que o regulador ele dá o primeiro empurrão, né? Ele fala, ó, vocês, essas instituições aqui são obrigadas a participar e tem que fazer. E aí todo mundo começa a olhar para isso porque são big players participando disso a princípio, isso chama muita atenção, começa a curiosidade, aí começam a aparecer novos tipos de negócio que poderiam facilitar, e aí todo mundo quer fazer parte desse ecossistema. Até porque, vamos lá, né, Gabriel? Você está falando de instituições gigantescas, com históricos enormes e muita, muita informação. E aí você olha para um mercado de fintechs chegando com muita vontade de fazer, com agilidade para entregar alguma coisa, mas zero informação de ninguém. O cara olha para isso e fala, cara, olha essa mina de ouro. Olha, eu consigo pegar um pedacinho dessas informações que estão nos outros bancos e traduzir isso em novos negócios. E aí isso começa a puxar, né? Uma coisa puxa a outra e o mercado começa a expandir, começam a aparecer novas coisas. É que nem você falando de saúde. Estava vendo uns tempos atrás algumas iniciativas de Open Health, já para conseguir trazer esses padrões e essas comunicações na área da saúde. Agora a gente tem também o Open Insurance, certo? Então, compartilhamento de informações de seguro. Então, começou lá com o banking, né? Com essa iniciativa de informações financeiras, e agora está todo mundo olhando que existe oportunidade disso em qualquer segmento, em qualquer, né, de dados.
eles estão falando agora de Open Delivery, cara. E aí, agora o Uber Eats não faz mais parte, né? Infelizmente, enfim, acabaram fechando essa linha de negócio aqui, mas eles pegaram alguns players de delivery e começaram a criar padrões para que, de alguma forma, isso facilitasse até para quem está recebendo aqueles pedidos. Então, se você tem uma dark kitchen, você tem uma... isso é muito comum hoje, né? O cara vem, ele tem uma cozinha gigante, ele faz desde comida japonesa até massa, e ele tem 10 lojas diferentes no iFood, e ele só entrega. Então, se esse cara, ele tá no iFood, ele tá no Uber Eats, ele tá, enfim, em outras plataformas ali, se os pedidos chegam todos do mesmo formato e tudo mais, cara, isso facilita muito a gestão do negócio, a operação, no final, a conciliação dos valores e tudo mais. Então, esses padrões funcionam muito e aumentam muito a competitividade, porque aí para ele sair de um cara para ir para outro, é um clique, porque o padrão é igual, ele já está acostumado a trabalhar. Então, diminui o custo de você ter mais alternativas e por aí vai. Assim. Então, é um pouco de solução assim, de mercado. Mas, de novo, essa iniciativa está vindo do mercado, são alguns players que estão fazendo, o mercado é muito concentrado. Então, você começa a observar alguns padrões assim para que a coisa funcione. E aí, quando a gente fala do Banco Central, do regulador aqui, ele é meio que aquele pai que te puxa a orelha, assim. Às vezes você reclama, às vezes você tá bem puto com ele, você fala assim, putz, não gostei e tal e tudo mais, mas que no final, cara, é muito importante para você ali, para te empurrar, para fazer a coisa acontecer, e que, beleza, tem coisa lá que ele faz que a gente não vai concordar e faz parte, mas é um papel essencial, porque, cara, sem ele não ia ter, o negócio não ia sair do zero, que eu acho que hoje é o que mais importa, assim, a gente começar a se movimentar para essa coisa acontecer.